Conheça Cabo Frio com o melhor custo-benefício. Remar Residência Hotel, com uma localização privilegiada e uma infraestrutura pronta para garantir a tranquilidade e conforto dos nossos clientes. Remar Residência Hotel Cabo Frio. Muito bem. Mais uma vez com vocês, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua sugestão de pauta. Aliás, as pessoas mandam e-mail, mandam, e acredite, até carta as pessoas estão usando hoje em dia para se comunicar, claro, com toda a tecnologia, mas o correio resiste, né, fazendo as entregas, e a gente consegue se comunicar com as pessoas, principalmente quem assiste aqui o nosso podcast do MCR, idealizado pelo empresário Renato Marins, que está aí, né, na luta há mais de 70 anos na estrada, né? Grandes conquistas, lógico que a gente está mostrando aqui ao longo de todos os episódios, e hoje não vai ser diferente. Seu Renato Marins, obrigado. Começando o ano, e o seu Renato tem uma preocupação, está sempre enxergando na frente. Nós estamos no meio do verão, no meio da alta temporada, mas o seu Renato está pensando assim, e agora a baixa temporada, como é que vai ser, seu Renato? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, nossos agradecimentos. Mas dizer o seguinte, Valmor, que as pessoas não querem entender, as pessoas são imediatistas, e você vê, não é só porque o verão ainda está aí, mas o período de férias, desde que foi mudado o período de férias na maioria dos estados brasileiros, isso tem prejudicado muito as cidades que vivem de turismo, inclusive causando problemas para hotéis, para comércio, para restaurantes em geral, e até mesmo para os alunos, para as famílias, porque existe uma antecipação de despesa, que antigamente era no mês de março, passou-se para janeiro e fevereiro, que é logo a volta às aulas de 1º de fevereiro, e dado as nossas condições de clima e o aquecimento, a mudança de clima, claro, que o planeta vem atravessando, é uma época de sol muito quente, é uma época de muitas tempestades, é uma época também que torna-se difícil, porque os colégios também são colégios mal ventilados, teto baixo e sem a devida ventilação, refrigeração. Então há um sofrimento só para cumprir, para se cumprir um calendário que nunca começa, porque outra coisa também que afeta muito a volta escolar é a posse dos prefeitos, porque quando tem o ano eleitoral, os prefeitos tomam posse dia 1º de janeiro, e a maior parte dos colégios precisa de obra, precisa de remanejamento de professores, então diz que começa, não começa, os alunos vão na escola e não tem professores, ou então tem que ainda as escolas ainda estão em obras, alguma coisa para fazer, então é um inferno para todo mundo e causa um problema muito grande, só mesmo para dizer, porque depois você tem um carnaval no meio disso. Sim. Além disso, o mês de fevereiro é um mês curto, de 28 dias, não é? Lá o ano bissexto é 29 dias, você tem aí uma semana de carnaval no meio, e com todos esses problemas que eu estou falando, então você inviabiliza principalmente os locais, as cidades que trabalham, que vivem de verão, porque é uma época que, por ser quente, é uma época também onde as empresas também dão férias coletivas, então isso prejudica todo mundo. E é uma concentração muito grande em poucos dias, muita gente, e isso torna-se um problema muito sério. Mas as autoridades ainda não querem, é preciso que reveja isso. Me parece que o Rio Grande do Sul, que é seu estado, sim, o período escolar é diferente, as férias começam em março. Também um país como a Argentina, também nós sabemos que eles têm férias de dezembro, janeiro e fevereiro, e aqui não. Acaba embolando tudo, né? Exatamente. E aliás, não resolve a vida de ninguém, porque as famílias, só para a senhora que está em casa entender, as famílias têm que sair mais cedo, né? Interromper as férias. As aulas, na verdade,
começam mais ou menos, porque exatamente como o senhor Renato está colocando, a situação, ou as escolas não estão prontas, porque se o governo que saiu deixou por fazer, o que entra não tem dinheiro para começar a obra, enfim, acaba embolando tudo e afetando principalmente o turismo, né, em cidades como aqui da região, que depende do turismo. Mas o senhor Renato, como está sempre antenado, né, digamos assim, conversando com o senhor Renato, é diretor da BIH, conversando com o presidente, existe um projeto da BIH para tentar reverter isso, botar as aulas a começar em março, para poder usar esse período? Eu estou para qualquer hora, passo uma mensagem para o nosso presidente, Manuel Linhares. Manuel Linhares. Que tem trabalhado guerreiro, hein? Muito grande e com muito prestígio. Agora mesmo foi assinado um convênio que foi muito bom, principalmente para a educação, que é a dotação de um desconto para todos os professores do Brasil todo, nos hotéis que são membros da BIH, para que eles possam gozar desse desconto de 15%. Basta apresentar a carteira de funcional. Qualquer época do ano. Qualquer época do ano. Para gozar desse desconto. Aí, professores. Inclusive foi assinado até com o presidente Lula essa iniciativa muito boa do Manuel Linhares, porque os hotéis já dão aí para o Booking, Expedia e outras empresas que são agenciadores, já 10%, 12%, 15% também. Então não custa nada, mas isso é direto com os hotéis. Sim. Isso aí não vale para a pessoa que vai fazer a reserva. Sim, para não ter atravessador. Tem que ser exatamente o professor. Com a portaria, falando com a recepção dos hotéis. Que ótimo. Isso é uma grande coisa e é uma parceria muito boa. E quem sabe com essa parceria, e o Manuel Linhares, vamos falar com ele, é um grande amigo, tivemos juntos já uma luta. Aliás, tem várias fotos do Manuel Linhares e o seu Renato em Brasília, aquela luta do PERS. No Congresso, tivemos na Câmara de Deputados, no Senado, tivemos também no Palácio do Planalto, onde foi assinado aí a volta daquele programa do PES, que é Programa Emergencial dos Meios de Hospedagem, que tanto sofremos com a pandemia, e também uma voz muito forte também na reforma tributária, diminuindo as alíquotas dos hotéis, que estavam falando em 28%, isso sobre o faturamento, isso praticamente inviabiliza. Então, nós que estamos sofrendo tanto com esse meio de hospedagem hoje de casas, que é normal no mundo todo, e a informalidade, então é preciso que a hotelaria tenha esses incentivos porque nós somos o turismo é uma atividade que envolve aí 50 e tantas atividades. 52 atividades. Para produzir o turismo. Exatamente. Porque você vê, não é só o hotel, não é só aí o taxista, não é só o restaurante, são 52 profissionais que são prestadores de serviços, e esses prestadores de serviços, você não tem a tecnologia, muito pouco está substituindo pessoas, porque quase tudo no turismo é feito através de pessoas prestando serviço. Claro, cada vez mais a experiência turística tem que ser com E uma outra coisa que eu quero dizer também, é que você, com o alongamento do período das férias, você aumenta o lazer dos alunos e das pessoas, porque o lazer também é educação. Sem dúvida. Que é a cultura de você conhecer novos lugares, nova gastronomia, nova forma de costume de viver. Então isso é uma coisa extraordinária. Não existe nada, eu não conheço nada mais salutar para o bem-estar de um ser humano que seja o turismo. E nós, na nossa cidade, na nossa região, nós temos aí uma gama de belezas, de clima, de sol, o que a água do mar
nos fornece nutrientes para a nossa Temos uma saúde. geografia generosa. Uma coisa extraordinária. Então é preciso que se aproveite. Então, como eu disse, então, o aluno estando também passeando, ele está ganhando conhecimento. Faz parte também do... Então não é só ficar só no banco escolar. E você pega os alunos no mês de fevereiro ainda, com esse sol quente que nós temos, com esse clima, essa mudança que está existindo no planeta. E os temporais também. Agora mesmo, parece que o Acre, eles prorrogaram as férias para as aulas começarem. Foi um estado desse pequeno, no norte do Brasil, mudando o calendário escolar exatamente por causa desses problemas. Aliás, o senhor Renato está tocando num assunto aqui, e como somos um pouco mais experientes, o nosso diretor Douglas aqui também, vou lembrar, claro que a senhora e o senhor que estão nos assistindo vão lembrar disso, quando com as férias, e o senhor Renato está tocando num ponto extremamente sensível, que as férias escolares é motivo de educação, toda vez que a gente voltava para a aula, a gente tinha que escrever como é que foi as férias, para mostrar para as pessoas quem é que aprendeu, qual foi o museu, quem é da capital, quem foi para a roça. E isso obrigava a gente a fazer uma redação, claro que valia a nota e tudo mais. E depois eu lembro que as professoras, todo ano era isso, a professora, e aí conta a sua experiência, né? Uma experiência com um, com o outro. Enricava, né? Olha que essa palavra há muito tempo eu não usava, enricava a cultura das pessoas, é isso? Exatamente. E também o seguinte, e essa mudança se deu no sentido, porque foi verificado que muitas crianças, por ficar um período de férias maior, ficavam sem alimentação da merenda escolar. Mas poderia continuar essa merenda escolar fazendo nos colégios, principalmente nos colégios que tivessem maiores condições de tamanho, essa coisa, para que fizesse ali uma colônia de férias. Faz um intercâmbio. Exatamente. Né? Eu, no meu tempo, na minha escola, que era uma escola da fábrica de tecidos, que proporcionava a escola, essas condições do filho do operário estudar, os sábados nós tínhamos aulas, e essas aulas eram recreativo. Era para fazer leitura. Né? Aí a diretora aulas produtivas. Arranjava aquela revista de quadrinhos. Não é isso? Isso é verdade. Educacional, para que a gente lesse. Era fazer um desenho, fazer um trabalho manual, era só isso. Era sempre produtivo. E era muito produtivo. Então, o lazer é altamente a viagem, o deslocamento. Nós só aprendemos, tanto é que nós estamos vivendo hoje na era da comunicação. Sim. Não é isso? E isso aqui foi feito para falar. E a última coisa que um telefone presta hoje é para falar. É verdade. E a prova disso é que as coisas estão piorando. Porque as pessoas não estão conversando. Quer dizer, então, na dificuldade das pessoas se encontrarem para conversar, para poder se deslocar, para tratar de um negócio, ou até cumprimentar uma outra pessoa no aniversário, essa coisa. Então foi inventado o telefone. Bom, a pessoa não quer falar. Olha, gente, e a qualidade de vida tem piorado. Eu quero que alguém me diga o que está melhorando. Depois, nada. Hoje a gente ligar para a pessoa, hoje quase que é ofender a pessoa. Telefonar, tem que perguntar, passar uma mensagem, se pode. Ou manda uma figurinha. Isso é um absurdo. Ou manda uma figurinha. Eu sou daquele que eu atendo telefone o dia todo, eu ainda fico até feliz, falo até com as pessoas que trabalham vendendo aí planos de alguma coisa que está falando comigo. É verdade. Quer dizer, a comunicação é tudo. Na vida, na saúde, no bem-estar, no progresso do ser humano. Quando você para de interagir um com os outros, e há esse isolamento, e principalmente para os jovens, para as crianças, isso você está vendo o desastre que está sendo aí. Sim. Hoje, e os pais muito ocupados, dão logo um telefone celular para uma criança aí de 4 anos, 5 anos, até 3 anos, porque não incomoda.
fica quieto lá e não vai incomodar, para que os pais possam trabalhar mais, para poder fazer mais fácil as despesas. Então, vai haver uma mudança muito grande. Nós vamos entrar numa transformação que a gente nunca pensava. Agora mesmo nós estamos vendo o governo americano com outros governantes e brigando pelo poder aquisitivo e criando os impostos para que o povo não perca a renda, mas nós temos que botar na nossa cabeça que nós não precisamos e não vamos ter condições de precisar viver com tanta coisa. Sem dúvida. Nós vamos ter que abrir mão de outra coisa, porque isso está acabando com a humanidade. O que adianta? Você vê o seguinte, você começou agora janeiro, fevereiro, já vamos para o mês 3. E daqui a pouco, final do ano. Nem saímos de janeiro, já vamos para o mês 3. E diz assim, olha, mas o mundo acelerou mais a rotação, dá tempo para passar o dia? Não é, porque nós estamos muito ocupados durante o dia, então as horas voam. Sem dúvida. E com isso você não goza a vida. Não tem tempo de conversar, de passear, e o passeio é tudo, a viagem é tudo, é uma coisa extraordinária. Nós que temos o privilégio de viver aqui em Cabo Frio, essa terra abençoada, essa região abençoada pela natureza, uma coisa de receber as pessoas, que é uma coisa que nos engrandece. E você vê mais pessoas na praia, mais pessoas se divertindo, né? E gozando essa beleza. É uma coisa extraordinária. Mas, no entanto, agora precisa ter estrutura, por ignorância, por uma ignorância muito grande, as pessoas às vezes ficam incomodadas, porque ocupa o lugar dele na praia, porque ele quer a praia para ele sozinho. O egoísmo. Sem dúvida. Ou então, contra pessoas que têm menos poder aquisitivo, que está completamente errado. Nós temos que... Sim. Todos nós temos o dever, a obrigação e o direito de usufruir. Não importa, porque o rico não é o sujeito que tem um recurso, o rico é aquele que tem conhecimento, claro, que conhece as coisas que são da natureza e sabe assim viver, praticar e passar a desenvolver esse conhecimento para outras pessoas. Essas são as pessoas ricas que se tornam pessoas felizes. É verdade, aliás, está cada vez mais difícil encontrar pessoas felizes nos tempos, né? Porque não tem muito como explicar, que é exatamente viver de uma maneira simples. Já encerrando aqui o primeiro bloco, na volta a gente vai conversar exatamente essa preocupação que o senhor Renato tem, né? O que faz no turismo na baixa temporada? Nós estamos na metade do verão, ainda tem carnaval pela frente, vem Semana Santa, mas precisa se planejar, parece que está faltando planejamento nas cidades. A gente volta aqui no MCR, a gente já volta. Padaria Remar, seu bom dia começa aqui. Pães feitos com produtos frescos e selecionados, assados a toda hora. A maior variedade de bolos, tortas e doces, tudo feito com muito carinho. E à noite, você pode tomar um caldo quentinho ou saborear a melhor pizza de Cabo Frio. Padaria Remar, deixando o seu dia mais feliz. Muito bem, de volta com o segundo bloco do podcast MCR, né, um movimento de conscientização e renovação, aliás, criado lá nos anos 90 pelo empresário Renato Marins, que ajudou muita gente a se posicionar. A gente vai falar rapidamente sobre isso. Senhor Renato, o movimento de conscientização e renovação, o MCR, eu lembro, que até fiz parte disso, né, era muito interessante, que reunia as pessoas que falavam, não sabia que era assim e tal. As pessoas... ajudou muita gente a esclarecer. Esse é o objetivo do movimento, de mostrar para as pessoas o caminho? É porque nós temos que entender, porque tudo na vida chama-se processo. Tudo se processa. Começa pelo nosso nascimento, né? E a nossa criação, o nosso desenvolvimento de qualquer ser humano é um processo. Assim como você tem uma indústria que processa um alimento, então chama processo. Tudo tem que ter um começo e andar, né? E esse processo, geralmente fala processo, não pode ser uma coisa de repente. Mas acontece que nós temos um grande problema aqui no Brasil, entre centenas de problemas, você tem um problema, só um, que é maior do que centenas de outros problemas que nós temos,
que é o quê? O sistema político brasileiro. Sem dúvida. Da forma que foi criado as leis eleitorais, a organização de partidos, não é? Como é decorrida as eleições. Então, isto é um processo que nunca vai ter ninguém capaz. Nós temos que saber disso, porque a população, o povo, fica desesperado enquanto pior a situação, mais condições, essas pessoas que estão apregoando aí que vão fazer os milagres, mentira, porque não há condições de se transformar isso imediatamente, a não ser que você mude esse processo. Assim como o nosso processo de educação, o nosso processo de formação profissional, porque se você desenvolve a sua profissão, você como jornalista, ou eu como empresário, então você tem uma formação, é um caminho que você vem ao longo de muito tempo e é preciso, e ninguém tem a capacidade de desenvolver isso com imediatismo, é mentira. Claro que não. E as pessoas no desespero... Tudo é um processo de construção, né? Exatamente. E aí vem os políticos que se elegem, os que também não se elegem, fazem parte também de governos, porque é o sistema. Você veja o seguinte, não estou falando mal do sujeito, eu estou falando mal do sistema que nos leva todos a ser o que nós somos. Então, dessa maneira, é por isso que a gente vê um país rico como o nosso, uma região nossa como isso anda para trás. Por quê? Porque enquanto não houver o entendimento de se fazer uma reforma política, que tem que ser a primeira reforma mais que se faz mais necessária possível, não é? Ali tem uma foto da rodoviária de Cabo Frio e eu não sei por que está vazia, sem nenhum ônibus, mas você vê, porque essas fotos nos mostram que a nossa cidade tem toda a infraestrutura de transporte. Tem até aeroporto internacional. Exatamente. Sem voos. Nem voo internacional e nem nacional. Porque todo o sistema boicota isso tudo. Seja de A, de B ou de C. E quem entra no poder quer chamar a atenção e quer logo galgar os cargos majoritários, maiores do que eles estão. E com isso não se conversa com a população e nem a população entende. E os governantes, todo mundo, em todas as histórias, sempre governado para uma minoria, que essa minoria manipula a maioria. Sim. Em proveito de interesse dessa minoria que se aproveita disso, que infelizmente não tem o conhecimento, porque são ignorantes, porque se tivesse o conhecimento eles mudariam. Mas então cabe a nós, o MCR, é isso, é de conscientizar, de levar o conhecimento, porque o problema da vida não é aquilo que você sofre, não é a nossa luta, o problema da vida é você se acomodar e não lutar e tá não compreender, bem. Exatamente, não compreender. Você hoje estava falando sobre o seu tratamento, não é? Sobre a capacidade dos médicos, que tem muitos profissionais extraordinários. Excelentes. Como eu digo, nós, seres humanos, nós temos uma capacidade, uma coisa extraordinária para fazer o bem ou para fazer o mal. Quer dizer, e, no entanto, o país e a nossa região é dessa forma, por isso que eu estou dizendo. Então, é preciso que a gente tome esse conhecimento para que nós possamos nos colocar numa condições de poder agir junto com as autoridades, que é o nosso dever. E é o dever das autoridades governar também com o povo. Se não governar com o povo, não vai governar com quem? Senhor Renato, o senhor está sempre tocando, aliás, uma das funções do MCR é exatamente essa, de orientar as pessoas. O que a gente está percebendo no Brasil inteiro, principalmente agora que os novos prefeitos tomaram o cargo, que os prefeitos dizem o seguinte: eu quero fazer isso, que essa é a minha cidade, eu vou fazer aquilo, e a população aplaude mesmo sem saber. Falta interesse da população
falta conhecimento? Falta conhecimento. Porque nem tudo que passa na cabeça de um prefeito as pessoas, e outra coisa, as pessoas mais estudadas é que têm menos conhecimento. Olha que coisa. As pessoas mais evoluídas, que são formados, que tiveram bons colégios... Mas aí erra sabendo, né? Não erra por ignorância. É mesmo? É. Porque quando o sujeito apanha conhecimento, ele muda, ele modifica. Mas aí precisa ter um pouco de humildade, né? Começa por aí. Porque existe... O mundo todo, toda a vida foi assim. E para isso você vê o mundo que praticou essa escravidão, um ser humano escravizando o outro, não é? E aprisionando e causando maus tratos a outro ser humano. E viviam dentro das igrejas. É verdade. Porque as igrejas também tinham interesse também no ouro e na a igreja sempre foi o quarto poder das igrejas e dava direito até dos sujeitos a enterrar lá dentro. Aí você chega em Minas, tem lá em Ouro Preto a igreja dos pretos e a igreja lá do pessoal rico, dos brancos. É verdade. E que os pretos não podiam frequentar. E a igreja dos pretos não tem ouro na parede, não tem nada. Já dos brancos tinha, e eles estão muito sepultados, né? Ou atrás da igreja, ou dentro da própria igreja, no piso, achando essa tal salvação deles. Então pode fazer o que quiser, porque vai estar salvo na outra vida, mas acontece que não é bem assim. Porque a gente admirando, copiando da natureza, que a natureza é que nos mostra tudo na vida, e você vê que todo ser, um depende um do outro. Quer dizer, então a hora que ele passar a ter esse conhecimento, ele modifica. Nós estamos vendo o mundo hoje com toda a tecnologia, né? É o problema lá da Ucrânia, é o problema lá do Israel com os árabes, né? E problema de toda a ordem. Mas aquilo é uma briga religiosa que já dura 100 anos, né? Pois é, por ignorância. Quer dizer, e são povos milenares, quer dizer. Nós ainda somos novos ainda, né? Na América do Sul, América do Norte. Sim. Mas a Europa e Egito e toda aquela parte do Oriente, o mundo antigo, quer dizer. Então, de certa maneira, a ignorância é uma coisa, porque é aquilo que eu estou dizendo. A gente queira ou não queira, o mundo tem que mudar. Por quê? Porque o mundo não aguenta, o planeta não aguenta tanta agressão. A agressão de poluição do ar, poluição das águas. E aí você vai respirar um ar contaminado, pesado, com partículas de tudo quanto é sorte, você vai para o seu pulmão e as pessoas estão tendo problemas de saúde. Aí o problema de saúde como a qualidade da água potável. Então, cada vez mais então nós vamos ter que mudar essa forma de vida. Nós vamos ter que reduzir, e sem piorar a vida. Olha que coisa, vai melhorar a condição de vida. Sim. Não vai ser o contrário que estão pensando. A gente não precisa de tanta coisa. Não precisa mesmo. É verdade. Até porque o turismo rural está em alta, né? Exatamente. Aliás, o senhor Renato é uma autoridade no turismo, né? Por isso que é diretor da BIH e já viajou mais de 50 países, né? Quer dizer, em todo lugar que foi bem recebido. Senhor Renato, deu para... Claro que está sempre viajando. O ano passado a gente já mostrou aqui, fez uma retrospectiva, foi para Brasília, foi para São Paulo. Senhor Renato, sempre dá para tirar algum exemplo das viagens que se faz? Muita coisa. Uma vez eu li um livro que dizia que toda vez que só em você sair na tua porta da tua casa e pisar no degrau, na tua calça, e descer o degrau da porta da casa, se você entrar, você já entra diferente. Sem dúvida. Do que você saiu. O olhar já é outro. Exatamente. Com alguém que passa, se está chovendo, se não está, se tem sol, ou um pássaro que passou cantando, ou enfim, você já aprende coisas completamente diferentes. Então, por isso, a importância, e eu sou apaixonado pelo turismo exatamente por isso, porque não existe nada para nos enriquecer
do que o conhecimento, que é essa troca, é conhecer pessoas de costume diferente. Claro. Você muda de um município para outro, já encontra uma diferença, de um estado para outro mais ainda, de um país para outro, então não se fala. E o turista hoje, de gabarito hoje, o que ele quer? Ele quer dormir lá na mata, lá junto com os caboclos lá, com aquele pessoal. Turismo de experiência. Desfrutar daquela culinária que eles usam lá, daquelas plantas. Eles querem o quê? Conhecimento, o mundo. As pessoas inteligentes estão ávidas de conhecimento, de conhecer coisa diferente. E isso você faz através de viajando, porque é conversando com pessoas, daí a importância do aprendizado das línguas. Sem dúvida. É isso? Quer dizer, e nós temos todas essas condições de se tornar aqui uma cidade, um município muito rico por isso. Porque nós não estamos desfrutando nós não estamos utilizando os 30%. Você olha essas fotos, né, mostrando a nossa condições o canal de comércio, ali o Boulevard Canal, os passeios de barco. Olha ali a riqueza dos frutos do mar que tem em Cabo Frio. Por causa de quê? Porque é por causa da água fria. Sem dúvida. Por causa também dos alimentos que estão junto, o limo que estão no fundo do mar, nas pedras, nas ilhas. Então isso torna nós temos um pescado extraordinário. Então, de certa maneira, nós temos tudo. Só falta um pouco de conhecimento para a gente poder usufruir. Mas vamos chegar lá, estamos chegando nisso. Estamos otimistas. É verdade. E a gente está sempre comentando aqui, e a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente vai voltar falando exatamente sobre infraestrutura. O senhor Renato tem um dos maiores hotéis aqui da região, tem uma experiência de alta, baixa temporada, enfim, não demite funcionário, tem funcionário aqui de 40 anos, e na volta a gente vai falar sobre infraestrutura na cidade. As cidades da região dos lagos, onde nós vivemos, precisam melhorar e muito para receber muito bem o turismo. Mas a gente já volta. Conheça Cabo Frio com o melhor custo-benefício. Remar Residência Hotel, com uma localização privilegiada e uma infraestrutura pronta para garantir a tranquilidade e conforto dos nossos clientes. Remar Residência Hotel Cabo Frio. Muito bem, de volta com MCR, podcast criado pelo empresário Renato Marins, em que a gente aborda, é claro, todos os assuntos que nos tocam no dia a dia, né? Desde o cidadão mais comum. A gente costuma dizer aqui que o turismo, né, envolve mais de 52 atividades, tanto a parte da indústria como a parte do comércio, e a gente sempre comenta que até o pipoqueiro que fica na frente do hotel, né, se não tiver ninguém hóspede, o pipoqueiro também não vai trabalhar, não vai tirar o seu sustento. Senhor Renato, com toda a experiência do senhor, né, que já viajou o mundo inteiro, conhece muito bem, é um empresário de sucesso, mas as cidades da região dos lagos, e é muito difícil isso, até porque eu rodo muito por aqui, né? Ontem eu fui a Rio das Ostras, enfim, e é uma dificuldade, falta de sinalização turística precaríssima, né? Placas quebradas, enfim, estradas mal conservadas. Aí tem aquela velha briga, o Estado diz que entregou pronto, que o município devia conservar, o município diz que não tem condições, que tem que fazer o Estado. Senhor Renato, fica difícil fazer turismo se não tem estrutura? Muito difícil, porque é aquilo que eu estava falando, existe um sistema político eleitoreiro de uma gama de partidos, e esses partidos, em época de eleições, tem o tempo de televisão, aí há uma negociação de um partido migra para o outro, para obter promessas de secretarias, aonde, por exemplo, tinha que ter 12 secretarias, tem umas 40, ou mais ou menos por aí. Virou balcão de negócio. Exatamente. Nós, por exemplo, no nosso município, nós éramos um município só, hoje somos 3. Então são 3 prefeituras, 3 prefeitos, 3 subprefeitos, 3 câmaras de vereadores,
onde nós teríamos que ter, por exemplo, 15 ou 20 secretários, nós temos aí 50, 60 secretarias. Aí, em vez de 15, 20 prédios de secretaria, nós temos aí uns 50, 60 prédios, e vai poder ir afora. Olha a Para placa, quem pagar? olha a placa aqui. Exatamente. O morador que faz uma placa dessa, exatamente, para poder, porque as prefeituras não têm dinheiro para sinalização. Como é que o turista... Mas não tem dinheiro por isso, porque você tem uma grande parte da arrecadação comprometida com o pagamento pessoal. Sem dúvida. E você tem as obras terceirizadas, não há condições. Antigamente as prefeituras tinham a sua frota de carro, caminhões, de máquina. Você tinha o pessoal de manutenção, o pessoal de capina, o pessoal próprio da prefeitura. Hoje é tudo terceirizado. Como é que você vai? Qual é um prefeito que vai poder administrar pagando, você contratar para tapar buraco? Quanto custa para tapar buraco? Ninguém sabe dizer. Aqui em Cabo Frio, o primeiro contrato feito, né, que está aí na internet, disponível, foram nos primeiros dias de 14 milhões de reais, com uma empresa com sede lá na Baixada Fluminense, São João do Meriti, para alugar caminhões e máquinas e equipamentos para tentar limpar um pouco a cidade. Pois é. Por quê? Porque 14 milhões é muito dinheiro. Aquele que é contratado, que ele é lá apadrinhado lá por um político, aí trabalha muito menos que devia trabalhar, comparece muito menos. Quer dizer, então isso torna impossível. Você vê, como foi, chega no gabinete, uma quantidade imensa de funcionários. E aí, mas isso no Brasil é de uma forma geral, não é só. Porque abrange também o setor de trabalho, como eu estava dizendo, sobre a informalidade. Por quê? Porque todo aquele que trabalha, a própria legislação trabalhista proíbe você de dar uma participação de lucro ao funcionário, dar uma gratificação. Se você der uma gratificação, agrega salário e você não pode tirar mais nunca mais. Isso é absurdo, isso é uma burrice que não tem tamanho. E cada vez você alimenta mais, você põe gasolina na fogueira da informatização. Da informatização não, da empresa que não é legalizada, na informalidade. Sim. E pune aqueles que trabalham, os trabalhadores. Os bons trabalhadores são punidos. E aqueles que não querem trabalhar são beneficiados. Quantos sindicatos? Você vai ver a relação de sindicato que existe na Argentina, nos Estados Unidos ou em outros países, e você vai ver para aqui são milhares de sindicatos e mais milhares em via de legalização. Sim. Olha, e você não tem gente para trabalhar, porque você não tem formação profissional, porque não tem interesse, nem verba para isso, nem escolas para isso. E nem interesse, o empresário, ele é colocado aqui, eu estou falando tudo isso que estou dizendo, a pessoa pensa que quer ganhar, não é ganhar mais dinheiro, não, porque nós temos o dever de ser útil. Sim. Quem não é útil vai morrer logo cedo, ou então vai ficar com problema de doença aí, né, do cérebro. Tanto é que o Brasil, a nossa região, como tem farmácia, e cada vez mais farmácia, por quê? E a maioria vendendo, o que cresce mais são os medicamentos depressivos. Nossa. Para acalmar, ou então o álcool, ou então outras drogas mais. Por causa de quê? Então nós temos que deixar de ser guião, né? Nós temos que deixar de ser burro, nós não podemos ser mais burro que o burro. A gente traz sempre uma imagem ali que a gente mostra do dois burros. Do Morro da Cooperativa. Mas agora a gente está com a imagem aí de um avião da Azul. Extraordinário. Está preocupado. E que está terminando os voos agora. Renato, como é que fica? Passa o Carnaval Azul, né? Aliás, a Azul encerrou as suas atividades, está fazendo uma junção com a Gol para unir as empresas, né? E a Azul vai deixar de viajar para cidades pequenas no Brasil inteiro. Qual é o prejuízo? Porque não tem demanda. Porque a demanda é baixa. Porque a aviação hoje, como todos os negócios, hoje todos nós tem que enxugar muito para você sobreviver. Sim. Por quê? Porque não se trabalha bem o destino. Porque você olha a nossa localização, você olha, se a gente tivesse um voo, 2 voos que seria muito necessário, que é Belo Horizonte, Cabo Frio,
Confins, ou Guarulhos, ou Congonha, ou outro, Cabo Frio. Então você estaria o turista de Brasília, que é um grande público para nós, com público de uma Goiás, boa renda, de Goiás, de Mato Grosso, que poderia vir a Belo Horizonte, e Belo Horizonte pegar um voo para cá. Faz uma conexão lá e vem embora. E fazer uma escala aqui indo a São Paulo. E você vai pegar o passageiro do Chile, da Argentina, que vem a Guarulhos, e Guarulhos Cabo Frio. Sem dúvida. Como também você pega do Brasil todo, do sul, todo o sul brasileiro, que poderia vir a São Paulo vir a Cabo Frio. Olha que coisa extraordinária. Não é isso? Então, de maneira que a gente não tem isso. Quer dizer, por que não tem? Porque um aeroporto, a segunda pista do Estado. Ninguém trabalha isso. Não trabalha os empresários não se porque interessam. a burocracia, parece que o aeroporto tem licitação aí que nunca sai essa licitação. Então não se tem interesse. O sistema político, olha lá a imagem dos burros. Então o sistema político, ele não interessa, não alimenta ele. Essas coisas não alimentam ele. Fazer com que a população evolua, né, criando mais emprego nos hotéis, nos restaurantes, em toda a cadeia turística, né, isso para o sistema político não é bom, porque precisa haver uma dependência do favor. Sim. Né, dele ficar preso e para ele ganhar alguma coisa. Então o problema não está nas pessoas menos esclarecido, o problema está nas pessoas mais esclarecidas. A burrice está maior nas pessoas mais esclarecidas, que estão estudando para ser o contrário. Na verdade, estão errando, mas estão sabendo que estão fazendo errado. Como diz, que o maior pecador não é aquele que é leigo, que não acredita em nada. O maior pecador é aquele que conhece a palavra e não pratica. E não respeita. E não respeita. E respeita de acordo com o interesse deles. Da nossa mente voltada para egoísmo, voltada para ambição, porque é uma ignorância muito grande, porque a vida passa rápido e a felicidade está em servir. Por isso que eu gosto do turismo, porque você vê as pessoas alegres, tem o prazer de você oferecer, né, um bom quarto, um bom café da manhã, quem tem restaurante, uma boa refeição, informação, ajudar, colaborar. Qual de nós viajando? Olha que pode deixar essa imagem aí? Exatamente, olha aí. Essa é uma boa imagem. Aonde é que tem isso? Não tem lugar. É difícil. Branca é difícil. O que nós temos. De graça, né? Então, eu tenho muita fé que porque nas crises é que aparecem as soluções. Aonde vem, eu já vi qualquer coisa aí, já os partidos, já algumas pessoas que são autoridades já se movimentando, conscientizando que é preciso mudar o sistema político. Se não mudar o sistema político, o resto é tudo perda de tempo. É tudo bobagem. Não chega a nada. Essas grandes reuniões, anda para lá, para cá, avião cheio para lá, para cá, de deputados, não sei o quê, e reuniões em congresso, tudo não vale nada. Enquanto não mudar o sistema político, é fadado ao fracasso. Sem dúvida. Porque a raiz, você tem que atacar a raiz do problema. Se você não atacar a raiz do problema, você não resolve nada. E a raiz está exatamente no sistema, no modelo do sistema. Não é? Na concepção. É como uma máquina que é montada, é planejada. Ali existe um projeto. E esse projeto, se tem lá uma engrenagem que não está de acordo com a outra, ela tem mais dentes para ser um pouco maior ou menor, a máquina vai quebrar. Então você tem que ajustar essa engrenagem. Se não ajustar isso, não funciona. Senhor Renato, a gente está caminhando para o final, mas na semana passada, coisa de 10 dias, nós, jornalista, tem alguns privilégios, e nós estivemos em Búzios para o lançamento do calendário de eventos de Búzios, que é um calendário fixo, com as atividades que já acontecem há muito tempo, até durante um ano, e inserindo outras atividades, assim como em Paraty. Aliás, eu conversei com o secretário de Turismo em Paraty,
tem mais de 60 atividades, né? O ano tem 52 semanas, mas acontece que tem semanas que tem atividade. Um exemplo, se fosse aqui na região dos Lagos, Cabo Frio, né? E Búzios vai fazer isso agora, vai ter um evento na Praça Santos Dumont, vai ter um evento na Rasa, vai ter um evento em Sembraça, para poder diversificar e beneficiar também as pessoas, não ter que se deslocar. Seu Renato, está faltando um calendário de eventos em Cabo Frio, nas outras cidades, para movimentar um turismo, inclusive na Baixa? Eu desenvolvi um projeto que já tem seguramente aí 23, 24 anos. Né? E a gente vem lutando com esse projeto, e esse projeto, ele dá muito certo. Porque, como eu canso de dizer, o turismo é um grande negócio, mas ele só se realiza com uma integração de todas as partes. Sem dúvida. Se uma parte dessa falhar, derruba todo o resto. É um dominó. É um dominó. E isso é possível, o sentido da vida é isso, é trabalhando com integração. Se não houver essa integração, desiste. Isso é exemplo de uma família, exemplo de uma padaria, que a gente conhece muito. Claro. Exemplo, não adianta. Se um errar lá, não tiver integrado, não é errar porque errar é humano, mas e é só no erro que você corrige. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a má vontade, eu puxo para trás. É o sujeito sempre perverso. Então você derruba tudo, o trabalho de todo mundo. Então a gente tem que buscar essas pessoas, tá? E conscientizar e trazer, filtrar, peneirar e tirar o que é ruim e jogar fora, longe. Uma vez eu vi o sujeito estar fazendo melado de caldo de cana e eu não sabia. Poxa, tem que encher um tacho de cobre grande de caldo de cana. E ali tinha uma espumadeira grande, porque bota aquilo no quintal, um fogo muito forte por causa da quantidade. Sim. Do caldo da cana. Depois você vai fazer uma quantidade imensa de melado, não. E ele vai tirando toda aquela impureza. Vai tirando, no final, o melado que fica um pouquinho. E assim é tudo na vida. Nós temos que olhar para o nosso organismo. Qual é uma das peças mais importantes do nosso organismo? O que? Os rins, que é o que é o filtro do nosso organismo, que vai filtrar as impurezas. Por isso a necessidade de beber bastante água boa, para que o filtro funcione, tirando as nossas impurezas, assim, a todas as atividades da vida. Quer dizer, então nós temos que passar esse conhecimento para que a gente possa, né, tratar essas pessoas, se puder ajudar, se ficarem na pior, tudo bem, mas não deixa eles virem contaminar e não seguir a cabeça deles, porque estão errados. Então, se você não fizer isso, então o turismo se realiza, e esse projeto era o seguinte, ele era, é ainda, ele tem 23 anos, me parece, mas ele nunca fica velho. Por quê? Porque ele se divide em buscar, ele é dividido em 3 trimestres, março, abril e maio, junho, julho e agosto, setembro, outubro e novembro é o terceiro. Dezembro, janeiro, fevereiro, não precisa fazer mais nada, porque não, a região já enche, o sol está aí, nós somos imbatíveis. O que nós precisamos é amenizar o nosso movimento, e durante esses meses nós temos, dado a nossa situação geográfica, dado do nosso clima, dado as nossas condições de praticar uma gama de esporte, porque nós temos vento, tem sol, tem mar, tem canal, tem lagoa, temos floresta, quer dizer, temos o turismo para todo mundo. Podemos ter turismo ecológico, turismo de aventura, turismo de história, turismo de gastronomia, turismo de negócio, turismo religioso, turismo, enfim, de toda sorte de turismo. Turismo de negócio, turismo de lazer, de saúde, não é isso? Sem dúvida. Quer dizer, então você tem toda essa condição durante esses 9 meses para praticar isso, que são eventos, certa época, eventos ao ar livre, eventos em locais fechados, eventos em praia, eventos na área de canoa havaiana,
de pesca submarina, de tudo que você pensar. Então, a gente tem na área de saúde, né, as caminhadas, que hoje é muito necessário, Sim. Né, esse turismo de aventura, de caminhada. Quer dizer, e nada disso, mas isso só se faz se houver essa integração. Então, quem vai participar disso é hotéis, é o restaurante, comércio em geral, os prestadores de serviços na área de transporte, a parte pública aí de prefeitura corresponde a 50% desse projeto. E é uma atividade, é um projeto que se põe pouco capital. O que põe mais é a inteligência, é a capacidade de planejamento, de trabalho. E não fica pesado para ninguém. E fica, cria condições de a gente trabalhar cooperando. E eu canso sempre de dizer que é como a gente são pescadores e o peixe desaparece. Mas por que desapareceu? Olha, a água está poluída, isso é coisa e tal, tem barulho aqui, tem isso aqui. E nós vamos se juntarmos, todos nós, sem olhar condições financeiras de ninguém, e todos nós vamos dar as mãos e vamos lá fazer um trabalho para você trazer esse peixe para cá. Quando o peixe estiver, cada um vai pescar com as suas condições. Aquele que tem um barco muito grande, ele vai pescar muito peixe. Outro tem uma canoa, pesca de canoa. Outro vai pescar com a linha na pedra. Outro vai pescar na areia. Mas nós vamos trazer o peixe para que todos nós temos condições de trazer aquela riqueza, aquele alimento para cada um da forma que tiver. E o que falta para as pessoas entenderem isso? Falta boa vontade? É boa vontade, aí você tem que largar a vaidade, largar e o próprio sistema político, que é onde faz com que as pessoas ficam, algumas classes, apoiando um candidato ou outro, porque vai favorecer aquela classe. Então isso não dá certo. Isso é desgraça para todo mundo, porque a própria natureza não permite isso. Ou você faz com todo, ou você então vai sofrer as consequências. É o que acontece quando a gente quer buscar o nosso interesse para a nossa família ou para a nossa profissão em detrimento das outras. Então, no turismo você não consegue isso. Não pode ser. Ou o turismo é coletivo ou não é, né? Ou não é. Não pode ser primeiro eu, né? Não, exatamente. E o dinheiro está sempre em último lugar, que acaba sendo o primeiro, que é consequência do que você faz. Então nós temos que primeiro olhar, por exemplo, trabalhar com ética, não é isso? Com condições para empregar maior número de pessoas, para manter essas pessoas também nas crises. Nós temos essa obrigação. Então, e acaba a gente sendo feliz se a gente praticar isso. Então, não resta uma outra alternativa a não ser insistir e passar esse conhecimento para a pessoa, porque o conhecimento é tudo. A hora que as pessoas obtiveram o conhecimento, vai dizer, peraí, eu vou mudar. E vamos trabalhar em conjunto, como está lá aquela imagem, que a gente fala muito nisso, que aquilo ali eu aprendi quando tinha uns 12 anos no banco escolar. Nós aprendemos. Num livro que estava aqui. É verdade. E nós não podemos ser mais burro que podemos ser burro, mas mais burro que o burro, não. Senhor Renato, só para finalizar, esse processo todo que a gente acabou de comentar aqui, o processo associativismo, que aliás o senhor Renato é o cara que mais fundou entidades, associações, fundou em Brasília, em tudo que é lugar, já se criou dentro desse ambiente. O associativismo é importante para essa união? Não, ele é tudo. O fortalecimento, porque como pode uma autoridade governar, ser ele muito inteligente, muito bem informado, muito bem disposto, e ele não vai conseguir governar bem se ele não governar com a outra parte. É impossível. É impossível nós desenvolvermos o nosso negócio, quem trabalha com indústria ou comércio
ou qualquer tipo de artigo que a pessoa venda ou fabrica, se você não tiver essa integração com os seus consumidores, a participação, mesmo que eles não se pronunciem. A gente liga a televisão, está sempre lá, vem uma pesquisa para você responder lá. Se você conhece essa marca, se não sei o quê, se você gosta desse produto. É mão de ida e volta. Exatamente. Não existe uma forma do sujeito governar, é burrice, não consegue. Mas o sistema eleitoreiro brasileiro não permite isso, porque se for permitir isso, entendeu o negócio? Ele vai acabar com o meio dele, porque o meio que ele pertence proíbe isso. Não é ele, é o sistema. O sistema, assim como as coisas ruins da vida aí, de atividade ilícita, o sujeito fica preso, igual a matéria de aranha. Sim. E muitos, coitados, ficam presos e depois não conseguem sair, e os políticos também. Então não tem político bom se ele foi moldado, se ele cresceu nesse sistema. O bom é aquele que eu não aceito esse sistema. Mas aí... Esse é que é o político bom. Você entende? Mas aí ele não tem vez. Ele não vai nem ser candidato, porque não vão deixar ser candidato. Mas aí vale a força. Porque o sistema só deixa ser candidato quem o sistema quer e só é eleito quem o sistema quer. Esse negócio de democracia, conversa fiada. Porque só consegue redubar com a União, né? É tudo montado, os artigos são todos montados para que possam fazer isso, baseado em leis. E a população ainda aplaude e não se interessa, né? Porque não tem esse conhecimento. Porque você sabe, não adianta ele estar falando aqui, porque todo mundo sabe disso, não tem país mais rico que o país, e até na sua capacidade de valores, de valores de capital humano, como nós temos. Não existe essa mistura de raça e esse clima. Nós fez uma coisa extraordinária, que é a nossa formação. E mal aproveitado. Mal aproveitado, por causa de um raio de um sistema político, criado por poucos, mantido por poucos, e até hoje continua assim. Interesse de poucos. Exatamente. Renato, a gente está no último minuto aqui, vamos agradecer. Aliás, vamos lembrar que toda semana, né, estamos aqui nos estúdios da Remar, né, do MCR, toda semana, quarta-feira, o programa está no ar. Você pode mandar sua sugestão, vai aparecer aí os contatos. Aliás, o seu Renato é o que mais circula, anda na rua, né? As pessoas cumprimentam ele e tudo mais, e sempre sugere isso. E a gente vai começar, inclusive, vem novidades por aí aqui dentro do programa, você vai acompanhar aqui com o MCR. Seu Renato, naquela câmera ali, 1 minuto para o senhor dar os votos de boas-vindas, né, desse ano de 2025, na verdade, e do otimismo, né, que vem aí pela frente. Como eu disse, resta ainda, estamos ainda no início, já vamos para o mês 3, mas desejar a todos que a felicidade depende de nós. Só depende da gente, que é o entendimento, a compreensão e se dedicar e entender que a vida é feita de problemas. Que o bom da vida é aquele que é feliz na vida, é aquele que mais tem problema, é o mais feliz. Porque ele vai em busca todos os dias de resolver aquele problema. Então, por isso que nós temos que se preocupar muito com o dia de hoje. A gente se preocupando resolvendo o dia de hoje, nós estamos resolvendo amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Então eu deixo aqui essa mensagem e agora nós precisamos de vocês. Que vocês participem, comentem e vão formar esse mutirão para que nós possamos estar dando sugestão às autoridades, o que nós queremos, o que é bom para nós e que não é contra. Isso é um dever nosso e nós não estamos aqui contra ninguém. Nós estamos contra o sistema do qual muita gente pertence. E esse sistema não é bom para eles, não sendo bom para eles, é muito pior para nós. Muito obrigado a todos. Muito bem.
Você continua aqui no MCR, no podcast, claro, toda semana novidades. E a gente também tem convidados, tem uma lista de convidados aqui já para entrar, né, na semana que vem, na outra semana. Você vai ficar sempre atualizado aqui no MCR, no podcast. Até a próxima. Padaria Remar, seu bom dia começa aqui. Pães feito com produtos frescos e selecionados, assados a toda hora. A maior variedade de bolos, tortas e doces, tudo feito com muito carinho. E à noite, você pode tomar um caldo quentinho ou saborear a melhor pizza de Cabo Frio. Padaria Remar, deixando o seu dia mais feliz.